Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a esta nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num conceito bíblico muito profundo, Lashon Hara. Um nome diferente, né? Mas que basicamente fala sobre a maledicência. É um tema que explora o poder gigantesco que a fala tem, o poder de construir e, claro, o de destruir. E para a gente começar, eu queria deixar uma pergunta no ar. Pensa um pouquinho aí. Qual seria a arma mais poderosa que existe no mundo? A resposta talvez te surpreenda, viu? Não é nada físico, nenhuma tecnologia de ponta. Pois é, a resposta, segundo muitas tradições de sabedoria, e a bíblica é uma delas, é a língua. É com ela que a gente ergue mundos ou os coloca abaixo. E é exatamente sobre esse poder que a gente vai conversar hoje. Ok, para a gente entender o tamanho do impacto da língua, primeiro a gente precisa definir o que é o conceito central aqui do nosso papo. Afinal, o que é exatamente a maledicência? Então, maledicência, ou Lashon Hara em hebraico, é basicamente o ato de usar a fala para machucar, para prejudicar. E olha, isso vai bem além de contar uma mentira. Inclui a fofoca, a calúnia e até mesmo falar verdades, mas com aquela intenção de ferir. É como um veneno, sabe? A própria definição diz que destrói relacionamentos e contamina a vida. É algo que se espalha e estraga o ambiente ao nosso redor. E pode ter certeza que a Bíblia não trata desse assunto de forma leve, não. Muito pelo contrário. Existem mandamentos bem diretos, bem claros contra essa prática. Vamos dar uma olhada em alguns dos avisos principais. Aqui em 1 Pedro a coisa fica séria. A maledicência está ali, listada junto com outros comportamentos bem destrutivos, como maldade, engano, inveja. A ordem é direta. Livrem-se. É para limpar mesmo, tirar da vida, como se fosse um lixo tóxico. Agora, essa perspectiva de Tiago é impressionante. Presta atenção nisso. Falar mal de alguém não é visto só como um ataque àquela pessoa. Não. O texto coloca isso no mesmo nível de atacar e julgar a própria lei de Deus. Isso eleva a gravidade do ato a um patamar muito, mas muito mais sério. E, de novo, olha só a companhia da maledicência aqui em Efésios. Ela aparece numa lista de venenos emocionais: amargura, ira, maldade. A ideia é que a palavra ruim não vem do nada, né? Ela nasce de um coração que já está doente. Para curar a fala, a gente tem que tratar a origem. Esse versículo dos Salmos é fortíssimo. Ele foca na covardia da fofoca, aquela que rola às ocultas pelas costas. A condenação aqui é direta, severa. Deixa muito claro que não tem espaço para esse tipo de atitude. Certo, mas por que esses avisos são tão intensos? É porque as escrituras usam metáforas muito poderosas para descrever o estrago que a língua pode causar. Vamos ver como isso é ilustrado. É bem visual. Tiago, de novo, pintando um quadro bem vivo para a gente. A língua é como uma faísca, uma fagulha, que pode botar fogo numa floresta inteira. E mais, é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. A ideia é que, uma vez que a palavra destrutiva é solta, já era. É quase impossível controlar o estrago que ela vai fazer. E essa comparação aqui de Provérbios 25-23 é genial. Ilustra perfeitamente a relação de causa e efeito. É quase como uma lei da natureza. Assim como o vento norte traz a chuva, uma língua falsa, uma fofoca, inevitavelmente traz um rosto irado, ou seja, traz conflito, raiva e discórdia. É uma consequência direta, não tem como fugir. Aqui o ponto central é o estrago social. A maledicência não é um pecado que fica só com a pessoa. O efeito dela é destruir relacionamentos. O texto é claro, ela é capaz de separar os maiores amigos, de quebrar os laços mais fortes. Esse é o poder destrutivo dela em plena ação. Agora, vamos dar um passo atrás para ver o quadro completo. O pecado da língua não acontece num vácuo. O livro de Isaías, lá no capítulo 59, dá um panorama incrível, colocando a maledicência dentro de um contexto bem maior, de outras ações e até omissões. Isaías começa com o que é mais óbvio, né? As ações. Mãos manchadas de sangue. Isso aqui representa não só o assassinato em si, mas toda forma de violência e desrespeito pela vida, seja a vida do outro ou a própria vida. Logo em seguida, a lista vai para as línguas mentirosas. E não é só contar uma mentira boba, é sobre usar a fala como uma arma para sabotar, para gerar injustiça, para corromper. É a palavra a serviço do engano, da manipulação. E aí, a gente volta para o nosso tema principal.
A língua maldosa é detalhada com ações como calúnia, fofoca, sarcasmo. Fica claro como ela se encaixa nesse grande quebra-cabeça de comportamentos que geram destruição. E de onde ela nasce? Do orgulho, do ódio, do desejo de vingança. E essa parte é super interessante. O pecado aqui é a omissão. A indiferença diante do erro, o silêncio quando era preciso falar, também é visto como uma falha grave. Ou seja, não basta não fazer o mal, é preciso também se posicionar a favor do bem. E para fechar essa lista, a questão do julgamento. Isaías condena os julgamentos feitos às pressas, baseados em preconceito, em favoritismo, agir com justiça própria, sabe? Achar que é o dono da verdade sem realmente buscar os fatos. É mais uma forma de corromper tudo. Bom, depois de ver o problema, as consequências, o contexto todo, a pergunta que fica é: e aí? Qual é a solução? Qual é a alternativa? E felizmente, as escrituras também são muito claras sobre qual caminho seguir. Esse slide deixa o contraste bem na nossa cara. Para cada comportamento destrutivo, existe um antídoto, uma ação construtiva. Onde haveria calúnia, a gente coloca bondade. No lugar da fofoca, a gente busca paz. Onde poderia nascer a discórdia, a gente planta a cortesia. É uma proposta de substituição ativa, sabe? E esse versículo de Tito é um resumo perfeito do caminho certo. É um chamado para não difamar, para não viver de briga, mas pelo contrário, para ser amável e cortês com todo mundo. É uma visão proativa do uso da fala, não só para evitar o mal, mas para promover ativamente o bem. E para a gente fechar, fica aqui essa reflexão final. Vamos pensar nisso de verdade. Se cada palavra que a gente diz é uma semente que a gente planta no mundo e no coração das pessoas, que tipo de jardim está sendo cultivado pelas nossas palavras? Um jardim de veneno e espinhos ou um de paz e edificação? A escolha, no fim das contas, está na ponta da nossa língua.